Falar sobre a Tânia Diniz para mim é muito mais do que falar de uma escritora que eu admiro pela qualidade dos textos, pela sutileza e a perspicácia no emprego das palavras. Ela, minha mãe, é uma mulher incrível. Sempre batalhadora, conseguiu mostrar ao mundo o valor do seu trabalho e levou com ela uma legião de autores, ilustradores, artistas plásticos com seu mural poético Mulheres Emergentes. Poeta, contista, haicaísta, produtora cultural e professora de idiomas, ela se formou em português, francês, espanhol e italiano. É criadora e editora do mural poético Mulheres Emergentes, o Sensual em Cartaz, embaixadora universal da paz, poeta del mundo e membro honorário da AGEB, Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil. A mamãe, ela tinha uma voz doce, um sorriso suave, sempre tinha uma palavra de carinho e apoio para quem quer que precisasse. O que mais ouvi na sua partida foi como ela foi inspiradora. Inspirou tantas pessoas de tantas formas diferentes, não só com as suas palavras, mas é incrível ver todo mundo que falou sobre ela e como ela inspirou a vida, não só a arte, mas também a vida. Isso me enche de alegria e gratidão. Seja com seus textos, com seu projeto do ME, as palestras e sua forma leve de encarar a doença que viveu com ela 20 anos. Nem assim a mamãe se abalou. Ela encarou cada desafio de alma e coração abertos e, como ela sempre dizia, ela nunca se sentiu doente. Era até demais para a gente às vezes. Um pouquíssimo tempo antes da sua partida, numa conversa nossa, ela me falou que queria voltar a fazer propaganda, coisa que ela fez e aproveitou muito quando era jovem. E eu achei aquela ideia o máximo e comecei a fazer os contatos, chegamos a agendar um book, mas infelizmente não deu tempo de fazer. Mas só de ter nascido aquela ideia dentro dela, ela já renovou as energias mais uma vez. Foi muito, muito bacana. Por falar em beleza, mamãe era maravilhosa, né? Eu e a minha irmã, a gente sempre brigava com ela, porque todas as fotos que a gente tirava, as três, a mamãe sempre era a mais bonita, a mais fotogênica. A gente falava, mãe, para com isso, não dá pra gente tirar a foto com você mais. É incrível. Foi com pouco menos de 40 anos que explodiu nela aquela vontade de se manifestar artisticamente, era uma característica muito forte dela. E aí ela começou a escrever loucamente, assim, qualquer dia, qualquer lugar, qualquer horário. Às vezes ela acordava de madrugada para escrever, tinha sempre um caderninho lá do lado da cama. E escrevia em todos os lugares, assim, caderno, revista, livro, jornal, guardanapo, até papel de pão a mamãe já escreveu. E é muito comum a gente folheando um livro da biblioteca dela e achar algum rascunho lá de algum texto dela. É muito incrível, assim, a gente era pequena, não conseguia entender muito bem o que era ser filha de uma mãe escritora, mas a gente sempre gostou e achou interessante porque a leitura fez parte da nossa vida a vida inteira também. Ela ensinou esse hábito pra gente, a gente é muito grata por isso. E assim, quando eu era adolescente, que aí eu já lia um pouco mais, entendia um pouco mais as coisas dela, eu tive uma professora de português que era apaixonada por ela e achava a mamãe incrível, eu era super fã. E toda vez que eu faltava aula, porque às vezes eu faltava mesmo para ficar com a mamãe e ela adorava isso. Ver que mãe que vai gostar do filho mata a aula só pra gente ficar junta. E essa professora me via e falava, você não veio na aula ontem, o que aconteceu? Eu falei, professora, a mamãe está lançando um livro novo e eu estou ajudando. Pronto, não tinha problema nenhum. Ela sempre falava, que bacana, traz um livro dela autografado para mim. E desde que a mamãe começou a escrever, ela apresentava o seu trabalho aonde quer que ela fosse. Ela andava sempre armada, ela falava assim. E tinha um jornal debaixo do braço, um livro debaixo do braço. Podia ser uma festa de família, uma festa de criança, um velório, uma reunião, qualquer lugar, uma consulta médica. Ela levava e espalhava o seu trabalho por todos os lugares que ela passava. Um ano depois do lançamento do primeiro livro dela, O Mágico de Nós, que está na minha lista de prediletos com certeza, ela lançou
o seu mural poético Mulheres Emergentes, que era um sonho ainda nebuloso, mas depois da leitura do livro A Mulher Emergente, de uma psicanalista norte-americana, aquilo tudo clareou para ela. Foi assim, quase que uma revelação, a gente costumava falar. Ela achou aquela ideia incrível, ela queria fazer um espaço para mulheres mostrarem seu trabalho de forma gratuita, porque pensa, em 1989 isso era uma coisa muito difícil de se fazer. Ela abriu esse espaço, batalhou e conseguiu patrocínios, correu atrás de pensar como que seria esse projeto gráfico, tudo com uma garra e com um amor assim, invejáveis. E logo no primeiro número ela já teve participações de peso, como a Adélia Prado, a Lúcia Castelo Branco e a Maria Esther Maciel. E foi um projeto de muito sucesso imediato, assim, com um pouco de tempo, inclusive já causando ciúme nos homens, porque uma mulher com um espaço aberto para tantas outras mulheres mostrarem sua arte, e eles apoiavam, mas também sentiam enciumados, tanto que a partir do segundo ano do jornal, a mamãe já abriu espaço também para os homens, sempre em menor número, mas eles começaram a participar e também ajudaram a construir esse movimento todo que é o Mulheres. E esse movimento cresceu e a gente cresceu junto com ele, participando de cada conquista e cada vitória dela. Um trabalho com circulação internacional, assim, muito, muito bacana. E eu sou publicitária, e aí depois que eu aprendi, né, na faculdade a trabalhar com criação, comecei a trabalhar com criação, eu comecei a fazer o layout dos jornais junto com a mamãe e tal. Ela fazia aquela seleção maravilhosa, porque o olhar dela para o garimpo é fantástico, ela conseguia descobrir autores novos e colocá-los ao lado de autores já reconhecidos na literatura. E era uma mistura maravilhosa, sempre foi muito elogiado. E eu comecei a fazer, então, o layout desses jornais, se eu não me engano, a partir do ano 14, assim, então 2000 e alguma coisa. E em 2009, a mamãe me nomeou co-editora do jornal junto com ela. Para mim foi uma gratidão e uma alegria, mesmo sabendo que nem de longe eu tenho o olhar que ela tinha, a perspicácia, mas a gente formava uma ótima dupla. Ela fazia uma seleção incrível dos autores, a gente trocava algumas ideias e eu construía aquela arte, a gente entendia quem ficava bacana perto de quem e foram muitos anos juntas nesse trabalho. Aí nesses anos todos de criação do jornal, o que me deixou mais feliz de fazer foi um número em homenagem a ela. Uma única vez, nesses 30 anos de trabalho, a mamãe se deu ao luxo, como ela falava, de ter um exemplar só com textos dela. E esse é até um exemplar frente e verso, que atrás tem vários depoimentos de pessoas incríveis também sobre o trabalho dela. E, com certeza esse foi o jornal que eu mais curti fazer. E mais curti reler também, por ver tantas pessoas bacanas falando sobre ela, sobre o trabalho dela. Tem uma coisa bem bacana que eu gosto de lembrar, que uma das coleções que a mamãe ficou mais orgulhosa de ter lançado entre as várias que ela fez com o selo da editora Mulheres Emergentes foi a antologia ME 18, que foi pelos 18 anos do Mulheres Emergentes, e ali ela conseguiu um feito inédito, que foi reunir 3 autoras, escritoras com as suas filhas, que fomos a Elza Ramos Amaral e a sua Beatriz, a Raquel Naveira e a sua Letícia, e eu e a mamãe. Nossa, ela ficou radiante de me ver publicada junto com ela, foi a primeira vez. Eu que sempre falei com ela, mãe, eu sou das cores, eu não sou da escrita, e ela falava, pode ficar tranquila que você vai se descobrir ainda, tá no sangue. E aí, realmente, um dia eu comecei a escrever e colocar para fora isso tudo que eu vivi ela fazendo também, né? De uma forma diferente, com a minha escrita, com o meu jeito, mas ela é minha grande incentivadora, com certeza. Já em 2019, foi a comemoração dos 30 anos do Mulheres Emergentes, o Mural Poético. Foi um ano incrível para a mamãe, maravilhoso, assim, de muitas homenagens. Ela teve poemas pintados no muro, teve palestras, eventos, festas,
tudo divulgando o seu trabalho. Aqui na academia, inclusive, teve uma palestra maravilhosa da Constância Lima Duarte, falando sobre os 30 anos do seu Mulheres Emergentes. E o que eu mais fico feliz disso tudo é porque a mamãe viu e viveu isso tudo, né? Ela sentir mais uma vez o reconhecimento do trabalho em vida é uma coisa que não tem preço, que encheu ela de alegria. Foram tantos, mas tantos eventos e saraus e lançamentos e palestras que um dia o papai me ligou preocupado, falando: a sua mãe saiu e não voltou até agora. E eu não atende o telefone, aí eu comecei a ligar também, nada dela atender o telefone. E a gente fica preocupado, porque a saúde já estava debilitada, ela estava fazendo tratamento. E aí não é que eu e meu marido, a gente foi na balada buscar a mamãe. Ela estava num sarau, num bar, restaurante. Aí eu cheguei e falei: poxa mãe, imagina eu vim te buscar numa balada, por que você não atende seu telefone? E aí ela me deu um sorriso e falou assim: eu estava me divertindo. Pronto, perdi todos os meus argumentos e fiquei feliz por ela de fato ter aproveitado cada uma desses encontros, dessas festas, desses eventos que ela tanto gostava. O olho dela brilhava em tudo isso, era lindo, muito lindo. Eu tenho mais um monte de história para falar da mamãe. A gente podia ficar aqui horas e horas e horas. Mas eu acho que deu para mostrar um pouquinho de quem ela era, da grandeza do trabalho que ela proporcionou numa época tão diferente da que a gente vive hoje. Eu lembro que no começo do jornal, lá em casa, chegavam cartas e livros assim, todos os dias, os entregadores do correio eram amigos já e eles ficavam impressionados com o volume de cartas e livros que ela recebia para fazer o garimpo do Mulheres. Depois veio o fax e aí já era mais legal e a gente teve um aparelho de fax logo no início, assim. Era muito incrível, chegavam folhas e folhas direto, né? Era aquele rolo comprido que ia chegando coisas de material para ela. E da mesma forma ela mandava para vários lugares do mundo para divulgar o trabalho. Depois com a internet esse intercâmbio ficou bem mais fácil, né? Não só para mostrar o trabalho dela, mas também para ela angariar novos autores e artistas. E foi muito legal tudo isso. Eu quero encerrar falando o que a minha mãe sempre foi para mim e o que ela sempre foi para o mundo. Para o mundo, ela foi uma escritora e poeta incrível, haicaísta perspicaz, publicado nos 5 continentes, em antologias, estudos, jornais, revistas, premiadas em concursos nacionais e internacionais. Teve seus textos traduzidos para vários idiomas, teve trabalho sobre a sua obra, entre eles na Universidade de Lisboa, em Portugal, em Nantes, na França, no Canadá, teve seu trabalho divulgado na Angola, na República Tcheca, na Itália e tantos outros que eu nem consigo citar agora. Mas além de tudo isso, ela deixou sua marca e seu legado também para as pessoas na sua condução da vida, na sua condução da doença, né? Ela inspirou tantas pessoas, não só com o seu trabalho de poeta, escritora e de ativista cultural, mas também com as suas palestras de como ela enfrentou o câncer que ela descobriu tão nova, sempre com alegria, com um brilho nos olhos. Eu acho que esse é o melhor legado que ela podia deixar para o mundo. E o legado que ela deixou para mim? Para mim não, vou falar para nós, porque eu sei que nós da família, eu, papai e minha irmã, a gente construiu uma história muito linda nos anos todos que a gente conviveu junto. Mas como eu estou aqui representando todos nós, eu quero falar para mim. Para mim a mamãe é amor incondicional. Eu ainda choro de saudade, mas eu sou grata também de saber que ela não sofre mais. Mas ela é amor incondicional. É
uma amiga, parceira, uma incentivadora incrível. Ela sempre tinha uma palavra boa para falar com a gente. Ela puxava a orelha quando era preciso. E assim, ela realmente me incentivou a abrir meu coração para a escrita. E que é um jeito, apesar de ter um pouco de características da mamãe, lógico, por tantos anos de convivência e leitura das coisas dela, mas que eu tenho meu estilo próprio, que eu consigo imprimir quem eu sou no meu trabalho também. Então essa é isso que ela é para mim, um amor incondicional sempre. Sou muito grata por todas as vezes que ela me chamou de filha de peixe, falando que eu iria escrever, e um dia finalmente eu me rendi à escrita. E é isso, é amor incondicional, suavidade, voz doce, amor, amor, amor. Para encerrar minha parte, eu quero ler um poeminha que eu fiz para a mamãe e ela teve a oportunidade de ouvi-lo em vida, o que me deixa muito feliz. Chama Mãe e Filha. No meu peito apertado, todo o amor que cabe no seu abraço, incondicional como você. Agora eu convido vocês a escutarem as leituras dos textos da mamãe, alguns deles escolhidos por grandes escritoras e amigas, que eu sou imensamente grata por terem topado participar dessa homenagem comigo. Boa escuta. Me faço traço nanquim na tua tela, ponto eclipse paralela, me disfarço esfera no trapézio do papel. Danço losango absurdo na horizontal, triângulo essencial. Ao teu pincel me dissolvo caravela, em águas de aquarela. Noite. A curvatura do dorso, o singelo pescoço. Na placidez, o boi rumina rubis e baba, leitosos quartzos róseos, onde cintila Aldebarã. De manhã, presepeiro, pesado, às vezes ligeiro, boi de canga, boi de farra, bumbo meu boi. E touro bravo, de sangrenta arena, me volto manso, sem qualquer pena. No laço fácil do teu abraço, vaca leiteira, lambe lambelas, rumino estrelas. Tinha uma lua nova no pulmão esquerdo, um doído no peito, um sem jeito, dores, amores. Quando explodiu, da boca lhe saltaram flores, estrelas, cometas, luas e sóis, arrebóis. Ternas juras entre lençóis, boquiaberta, sem oráculo ou profeta, descobriu-se poeta. O decote profundo contornava as duas montanhas nevadas e se perdia pelas encostas, até bem fundo. Do vale entre os montes subia denso vapor do coração que dormia em seu interior, como inquieto vulcão. Pelo tremor perceptível, pelo eriçar dos picos, podia-se perceber que se avizinhava uma erupção. A visão fascinante e perturbadora daquele colo não lhe deixou alternativa. Seguindo o perfume do vapor, como um imã irresistível, aplacou sua sede com um beijo ígneo na base do pescoço. O forte impacto do encontro fez ferver com mais força o magma escondido tão fundo, e foi tanto que expeliu a paixão pelas crateras, nas pontas dos picos, e o decote mais se aprofundou. E ele foi tragado pelas lavas do desejo, até derreter-se todo e fundir-se a elas. Maestro, orquestra, felina infonia, desencadeado prazer, dança agônica,
divina e absoluta, sob tua batuta. Véus, ventre, chaile, teu, meu corpo de baile. Espero, tal Penélope, teço a teia de suspiro e saudade em ponto meia. Às noites de lua, entremeio fios de paixão, brilhos de prazer, bordados em canção. Eu, toda nua, vestindo tua mão. Pronto o manto, envolvo de encanto loucos sonhos na cama, a trama de quem ama. Tal Penélope, na noite sem lua, sem teus passos na rua, desmancho, desfaço meus pontos, teu laço. A solidão não meço, amanhã recomeço. Sonhei que te amava como quero. Acordei na boca um gosto de bolero. O supermercado era quase vazio àquela hora. Poderia escolher com calma. Começou pelas prateleiras dos mais pesados. Olhava um a um. Possantes músculos, peles e dentes diversos, olhos firmes, colunas monumentais de coxas, etc. O etc. às vezes pequeno. Não se entusiasmava. Correu várias prateleiras. Achou os racionais, os lógicos demais. Achou os pios, os devassos, os fracos e os meros mortais. Os matemáticos e os falsos intelectuais. Viu palhaços e deuses. Viu olhos profundos que lhe prometiam mundos. Nenhum inteiro lhe tocou o coração. Mas chegando ao fim dos corredores, a um canto meio escondido, ela encontrou um estranho. Olhos castanhos comum, que surpreenderam pelo brilho de doçura ao fitá-la. Suave sorriso, entre estranha barba, lhe ofereceu promessas de sábio amante. Doce voz a encantou, querida. Ela soube que encontrara, enfim. Pegando-o pela mão, ele caminhou com ela. No caixa, pagou o preço de oferta e percebeu então que escolhera um poeta. Tão chocada com a dura realidade, revoltou-se enfim e, querendo dizer-lhe o que sentia, não conseguiu emitir as palavras. Pôde apenas deixar que da boca lhe saíssem as cobras e lagartos. Curou-se. O peso do mundo meus ombros curvou. O peso do mundo os meus ombros curvou. Quilos de dor amargaram meus olhos. Quilos de dor amargaram meus olhos. Ao morrer estranha calma, levei apenas poucos gramas. O peso da alma, o peso da alma, o peso da alma, o peso da alma. Tímida, descobria o amor. Olhar, luz de estrela, sorriso, clarão do luar, toque de viludo e borboletas, e no crescente da paixão, em prece e rogo, habita-lhe o ventre um pássaro de fogo.
emergindo da nuvem de magia que os envolvera, coração acalmado, mas ainda tonta de prazer. Ela se foi. Ele, ao despertar, não conseguia acreditar. E procurando alguma prova no lençol, encontrou apenas um pelo em sua garganta. Pela noite cavalguei estrelas, bebi a brisa de tu sonrisa. Pela noite cavalguei estrelas, bebi a brisa de tu sonrisa. Me benzi nas águas do teu amar, e pela manhã pude vê-las a navegar. Me benzi nas águas do teu amar, e pela manhã pude vê-las a navegar. No espelho do teu olhar, no espelho do teu olhar, no espelho do teu olhar, no espelho do teu olhar. Pela noite cavalguei estrelas, bebi a brisa de tu sonrisa. Pela noite cavalguei estrelas, bebi a brisa de tu sonrisa. Um dia suspirou de amor, e da garganta lhe correu doce seda lilás, que aliás doía um pouco.